Boa tarde, segunda série. Tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de filosofia de hoje. E eu quero que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 15. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo do trabalho. O que é esse mundo do trabalho? Nós sabemos que o nosso país e diversos outros países, eles têm um governo, assim como nós vimos nas aulas anteriores. E que esse governo, ele rege as leis ali do país, ele formula as leis do país juntamente com uma comissão, e essas leis que estão descritas no nosso caso na nossa Constituição, elas devem ser seguidas por todos os cidadãos. E a política, ela tem a função de promover a organização social, garantindo a cidadania, o respeito e os direitos de todos os cidadãos. E vocês já devem ter ouvido falar sobre os assistentes sociais, que eles devem contribuir para que a função da política se realize de fato, a fim de promover o bem-estar físico, psicológico e também social da população. Então, o funcionário, a pessoa que é graduada em serviço social, ela atua no amparo às pessoas que não têm total acesso à cidadania, ajudando-as a desenvolver problemas ligados a direitos fundamentais, como habitação, emprego, saúde e também educação. E lá na página 16, nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Assim como nós viemos estudando até o momento, sobre os governos, sobre como era o pensamento antigamente, que apenas os filósofos poderiam governar um estado ou uma região por conta deles serem dotados de conhecimento e dotados de razão. Então, eles acreditavam que eles eram os únicos que poderiam governar com ética e sabedoria. Então, assim como Aristóteles e Platão, ética e política se interligam pelos mesmos fins. Quais são esses fins? A justiça e o bem comum, o bem de todos. Isso também ocorria entre os antigos pensadores romanos, o Cícero e o Sêneca, cuja conduta deveria servir de exemplo para a comunidade política. Eles afirmavam que o bom governante, ou seja, o príncipe virtuoso, ele teria que ter boa conduta e servir de exemplo. Deveria sempre agir de forma racional, sem violência ou astúcia, a fim de conquistar o amor e o respeito dos seus súditos. Acreditava ainda que as características de um bom governante seriam as virtudes cardeais, lembrando lá dos pontos cardeais, as virtudes que os direcionavam, a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança, a justa medida. E os objetivos nobres, que seriam a honra, a glória e a fama, e as virtudes principescas, a honradez, a magnanimidade e a liberalidade. E nós vamos conhecer agora um pouquinho o Agostinho de Hipona. Ele concebia a história da humanidade como um palco de luta acirrada entre o reino de Deus e o reino do mundo, marcado ali pelo bem e pelo mal. No pensamento dele, a virtude individual era entendida como a correta ordenação do amor, o que significava adequar a medida desse sentimento em relação ao valor de cada objeto digno dele. Nessa ordenação, o grau ínfimo ali do amor deveria destinar seus elementos materiais, que eram necessários para a sobrevivência. Acima deles estariam os seres humanos, nossos semelhantes, merecedores de uma medida maior desse sentimento, e finalmente, acima de todos nós, estaria quem? Estaria Deus, a quem os indivíduos deveriam se consagrar inteiramente, amando-o com todo o seu ser. Então, o Agostinho, ele caracterizava essas duas cidades ali, a cidade de Deus e a cidade dos homens, de acordo com o posicionamento espiritual, a finalidade e a forma do uso dos bens temporais em cada uma delas, como nós podemos observar lá na nossa página 17. Ele dizia que a cidade de Deus ali era Jerusalém, que significava visão da paz, representada pela igreja, pela associação de pessoas voltadas aos fins divinos, tendo em vista o amor e a glória de Deus, até chegar ao desprezo de si.
Dizia também que seus membros desejavam a paz eterna, celestial. E ele caracterizava ali a cidade dos homens como a Babilônia, que significava confusão, representada pelos reinados terrenos, a associação de pessoas voltadas aos fins terrenos, ao amor a si, desprezando Deus. E seus membros desejavam a paz terrena para usufruírem dos bens desse mundo, aos quais seriam apegados, valorizando-os ao máximo. Ele afirmava ainda que essas duas cidades, que eram tão diferentes, tão opostas, se confundiam no plano material, em razão da íntima convivência entre seus membros. Portanto, as sociedades terrenas formadas pelos cidadãos de ambas, mas ainda que eles se reunissem em torno de um mesmo bem terreno, seus objetivos ali seriam opostos, seriam contrários. E vamos ler ali um textinho ao qual ele revela a característica do estado terreno e do estado divino. Ele foi extraído de uma das suas obras mais importantes, A Cidade de Deus. Então, vocês irão fazer a leitura desse texto e fazer a interpretação lá no caderninho de vocês, lá da página 18. Vocês vão se posicionar criticamente em relação à tese dele, segundo a qual a história da humanidade seria o palco da luta entre os vícios e as virtudes, representados pelos cidadãos terrenos e os celestes, respectivamente. Vão ler ali o exercício 2, letra A e B, e responder no caderninho de vocês. Lá na página 19, nós temos essa obra aqui. Então, analisem essas duas obras. Elas estão lá na página 19. A primeira é A Insustentável Leveza do Ser. E a segunda é Escada. Observem bem, vocês conseguem identificar de qual material ela foi feita? Para esse escultor, Khalil, as sacolas plásticas podem se transformar em uma bela metáfora. Eles fazem ali uma analogia para a vida humana. Isso porque, segundo ele, tanto elas, quanto as pessoas, quanto os seres humanos precisam se reciclar, precisam sempre estar se reinventando, se reciclando, procurando novas formas de entender e compreender o mundo que os cercam. Isso porque também, e ele utiliza esse material para criar suas esculturas em tamanho real de pessoas e animais. Nas obras, o artista aborda os dramas da vida cotidiana e explora a capacidade de superação do ser humano. Suas esculturas tentam levantar o questionamento sobre a necessidade de reciclarmos nossas identidades e ideias para a resolução dos problemas que aparecem pelo caminho. Então, com base nessas duas obras, vamos responder ali a letra A e a letra B. As obras de Christie alertam as pessoas sobre a necessidade de reciclarem suas identidades para superar suas limitações. Considerando esse princípio, reflita e discuta sobre as questões a seguir. No nível individual, em quais aspectos uma pessoa pode se reciclar para se superar e resolver os seus problemas? Podem ser em vários aspectos das identidades individuais, como as formas de uma pessoa encarar a si mesma ou aos outros, ao mundo, as atitudes que essas pessoas têm na convivência social e em relação ao ambiente, seus hábitos e seus vícios. E no âmbito da política, quais os aspectos mais importantes a serem reciclados nos governantes e nos governados da nossa sociedade? Então, a obra, ela se baseia na analogia entre a reciclagem de elementos usuais do cotidiano e a identidade individual. É possível estabelecer uma nova analogia, com base em uma reflexão sobre a política atual, considerando os elementos que precisam de reciclagem em nossa formação cidadã. Então, por exemplo, o exercício efetivo da cidadania, o cumprimento das leis e o combate à corrupção, entre outros que poderiam ser reciclados no nosso meio social e no nosso meio político. E vocês irão fazer de tarefa também, lá na nossa página 5 do caderno de atividades, o exercício 5, 6 e na página 6 o exercício 7 e 8. Então, até a próxima aula. Tchau!